Meus amigos, mais uma vez falando sentado, porque eu estou melhor, mas não tão melhor. Pretendo não abusar de uma máquina depauperada, mas eu estou melhor, graças a Deus. O nosso assunto hoje é um tema bastante interessante. Aqui e ali nós ouvimos, eu mesmo já ouvi várias vezes, pessoas dizerem que o espiritismo é místico e que os espíritas são místicos. A gente tem, assim, um grande respeito pela opinião alheia, mas precisamos tocar no assunto para nós, de um modo geral, companheiros de doutrina, fiquemos esclarecidos a respeito. Pessoas fazem comentários daquilo que desconhecem. O espiritismo não é místico. Os espíritas não são místicos. E essas pessoas dizem, falam daquilo que pensam ser o espiritismo. Mas o espiritismo é uma outra coisa que não aquilo que essas pessoas pensam. Mas antes de estudarmos se o espiritismo é ou não místico, nós afirmamos categoricamente que não. Os livros da codificação, Allan Kardec foi enfático a afastar a ideia de misticismo do espiritismo. Nós precisaríamos antes fazermos uma pesquisa. O que significa misticismo? O Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. Se alguém tem dúvida, é só contar. De 1 a 200 milhões vai dar um pouco de trabalho. E se você perguntar a cada brasileiro o que é misticismo, cada um vai dar uma resposta diferente. Então, nem os místicos têm uma opinião firmada sobre a sua doutrina. Mas para tirarmos a dúvida, o que é que se faz? Busca-se a opinião dos dicionaristas. E nós consultamos a enciclopédia Delta Larousse, e lá, que é uma enciclopédia partindo de ambientes internacionais, de reconhecimento universal, ela diz que misticismo é a iniciação nos mistérios da fé. Eu, para ser honesto, como sou uma pessoa de cultura modesta, eu não consegui entender bem o que significa isso, mas eu sei o seguinte, que se a Delta Larousse diz que misticismo é a iniciação aos mistérios da fé, então o espiritismo está provado, não é místico. Porque em espiritismo nada existe de mistério. Muito ao contrário. Todas as coisas, afirma a doutrina, estão na ordem natural das coisas, das leis naturais, que são as leis de Deus, perfeitas, universais, imutáveis. A lei de causa e efeito. Então, não existem mistérios na doutrina espírita. Gostaria de fixar bem que o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências éticas, morais, religiosas. Ora, se o espiritismo é uma ciência, e não há mistérios em ciência. É bem verdade que em ciência há mais perguntas que respostas. O número de perguntas em ciências é quase que infinito, porque a ciência procura, pesquisa numa metodologia exata, os segredos naturais do universo. Então, a ciência não cultua mistérios. Pelo contrário, ela vai em busca de tudo aquilo não revelado para buscar as suas causas, suas origens, seus mecanismos no micro e no macrocosmos,
para iluminar a inteligência humana. A ciência espírita, como ciência, ela é uma ciência de observação. Então, os espíritas estudiosos, aqueles que foram continuadores de Allan Kardec, e a começar por Allan Kardec, o espiritismo foi plasmado com bases na ciência de observação. Então, os livros da codificação dizem isso clara e taxativamente. O espiritismo veio trazer uma grande contribuição à humanidade, a despeito daqueles que criticam, condenam o espiritismo. Ele presta à humanidade um serviço inigualável, porque o espiritismo vem demonstrar, com dados lógicos, racionais, de onde nós vimos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Ora, se a doutrina nos diz o que nós estamos fazendo nesse mundo, ela é a maior orientação que nós poderíamos ter. Porque, meus amigos, às vezes as pessoas tomam caminhos equívocos, ímpios, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento. Então, a doutrina, ela tem um sentido exato, racional, lógico. O espírita é aquele que substituiu o verbo crer. Eu já ouvi também esse tipo de pergunta. O senhor é crente nas coisas do espiritismo? Não. O espírita não é crente. Ele mudou o verbo de crer para o verbo saber, que é bem diferente. Por exemplo, aqui nós temos uma parede, um pequeno espaço, que separa esse prédio de alvenaria do prédio vizinho. Aí uma pessoa diz assim: eu creio que nesse prédio aqui à esquerda há uma loja pet shop que cuida de animais e seus acessórios. O senhor crê nisso? Creio. Pois é, o senhor crê que tem uma pet shop? Eu não creio. Eu sei que tem um hortifruti granjeiro, pequeno mercado de frutas e legumes aqui do lado. Então, há uma formidável diferença entre crer e saber. Então, a doutrina espírita, ela vem aposentar, em termos de filosofia religiosa, a expressão crer, substituindo-a pelo verbo saber, que é aquilo que nos permite admitir com conhecimento de causa, com lógica, com sentimento de segurança. As filosofias em toda a história da humanidade, elas consideraram os espíritos como sendo uma tese, uma teoria, uma abstração. O espiritismo veio nos trazer uma informação nova e vigorosa, que os espíritos são concretos, eles são uma realidade concreta. Eles são, os espíritos, uma das forças da natureza. Eles não são seres abstratos, eles são seres reais. E é esse o mega discurso da doutrina. Nós abandonamos aquelas teses da fé cega, que não é mais compatível com o nosso século. Na era dos transplantes, dos computadores, daquele telefoninho assim, pesa algumas gramas, você tira do bolso e faz uma ligação e fala do outro lado do mundo. Nós ainda vamos cultuar fé cega. Porque aquele tempo medieval era assim, admissível. A inteligência humana era muito modesta ainda nessas abstrações filosóficas para considerar a informação de que os espíritos não são abstratos, mas realidades objetivas. Então, para aquela época passada,
Quem sabe todos nós aqui presentes, usando roupas bem diferentes das que usamos agora, né? Andávamos a cavalo, uma espada pendurada na cinta, né? Naquelas épocas do obscurantismo, nas épocas medievais, talvez tenhamos adotado a fé cega. Era compreensível, cabível, inteligível na época, mas não no mundo moderno. Hoje já se faz um transplante de coração. Meus amigos, eu tenho uma piadinha que diz: olha, meu amigo, nós já te extraímos o seu coração, só falta agora arranjar um doador para o senhor. Isso é uma piadinha dentro do transplante, né? É o chamado humor negro, né? Então, numa época em que se troca um coração falido por um coração doado, robusto, sadio, ainda vamos falar em salvação pela fé, em mistérios religiosos. Meus amigos, queira ou não queiram os homens, a humanidade adotará a doutrina espírita como filosofia religiosa, como ciência. A ciência humana estuda o mundo material e seus acessórios. A ciência espírita estuda o mundo espiritual e tudo que ele diz respeito. Então, nós espíritas não cremos no mundo espiritual, mas sabemos em detalhes sobre as paisagens, as regiões do mundo espiritual. Nós sabemos que existe aquelas regiões espirituais inferiores para aqueles que se fizeram inferiores, porque quiseram ser inferiores e que continuam a querer ser inferiores. É muito comum nós ouvirmos pessoas, isso é assim, comuníssimo, pessoas dizerem: eu quando deixar a Terra, será que eu vou para aqueles umbrais onde andou André Luiz? E há pessoas que realmente guardam um temor disso. E vem nas narrativas dos espíritos desencarnados sobre essas regiões, onde as obras de André Luiz são um verdadeiro tratado, um portento sobre as descritivas dessas regiões. Será que eu vou ser recolhido ou ser levado para uma região dessa? Meu amigo, vai se você quiser. É opção. As regiões inferiores é para aqueles que se fizeram inferiores. Não precisa nenhuma magia, nenhuma exéquia religiosa para que a pessoa seja encaminhada às colônias espirituais. Basta a nossa maneira de viver, o nosso desejo de sermos bons ou perturbadores, é uma opção. Mas se nós queremos viver uma vida reta, responsável, meus amigos, em nenhum momento estamos dizendo, se quisermos ser perfeitos, a perfeição ainda não é da terra. Todos nós erramos, cometemos equívocos, às vezes desastrados, mas o importante é se nós erramos dolosamente ou culposamente, para usar a expressão, a hermenêutica do direito. O homem, ao cometer um crime, o juiz vai pesar as circunstâncias daquele crime e considerar aquele crime culposo, isto é, onde não houve a intenção do crime, ou doloso, onde houve a intenção do crime. Por exemplo, alguém cometeu um homicídio. Nós que dirigimos automóveis, corremos o risco de tirar a vida de alguém. Mas o juiz, da sua sabedoria, vai julgar se houve a intenção. Se você vai dirigir no carro,
obedecendo às leis de trânsito, às velocidades permitidas, às sinalizações, e acontece um acidente, foi um acidente. E Deus não é menos sábio que os juízes humanos, pelo contrário. Deus é a suprema justiça, com detalhe, é uma justiça misericordiosa. Deus não pune seus filhos, Deus educa, que é diferente. Aquela inteligência que governa vidas cósmicas, aqueles mundos, aqueles sóis de primeira grandeza, que se você jogar a Terra lá dentro, ele nem percebe. E tão insignificante é a Terra para as expressões cósmicas dessas grandes naves siderais, que são balizas cósmicas. Estaria Canopus. Canopus é um encanto observar aquela estrela. Se você pega a Terra e joga em Canopus, o mais longe. O nosso Sol é 1.320.000 vezes a nossa Terra. Se você jogar o Sol em Canopus, Canopus não percebe. Então, a grandeza desses astros, que são muitos e muitos milhares de vezes maior que o nosso Sol. Então, uma inteligência que mantém todo esse universo em equilíbrio vai ficar preocupada em punir filhos. Deus é o nosso suporte. Deus é o nosso ombro amigo. E que colocou ao lado de todos nós esta grande alma que é Jesus, nosso mestre insígne, que vela por nós. Como ele disse, e entenda quem puder entender, antes que vós fosseis, eu já era. Antes que nós tivéssemos nascidos do seio de Deus, como seus filhos, Jesus já era uma alma estelar. E o Pai infinito colocou uma alma desse jaez, desse porte, para cuidar de nós. Fala-se naqueles dias da Semana Santa, se não fossem santas todas as semanas, da paixão de Cristo. Que é a paixão de Cristo? Aí lá vem com um boneco todo ensanguentado. Eis a paixão de Cristo. Meus amigos, pelo amor de Deus, saiamos da idade da pedra, do medievalismo religioso. A paixão de Cristo somos nós. Jesus tem paixão por nós, no sentido de nos amarmos profundamente. Então, aquelas regiões espirituais inferiores às quais nos referimos, estão lá, naqueles ambientes, aqueles espíritos que fizeram por merecer aquilo. E basta você ligar a sua televisão, no noticiário policial, você fica estarrecido. O que haveria de acontecer com esses irmãos nossos, que se fizeram dantescamente inferiores? Então, eles são recolhidos nessas regiões, não por mal, não por punição, mas por uma realidade de uma justiça e de uma psicologia cósmica na educação desses espíritos. E eles lá ficam em multidões, milhares, milhões. Por que razão? Porque querem. Não queira e você perderá, pela força da sua vontade, o contato magnético com essas regiões, mudando a sua mente, seus pensamentos. Naquelas regiões penumbrosas, ore, peça auxílio das potestades celestes e logo a névoa se abrirá, como aconteceu com André Luiz. André Luiz vagou 8 anos nas zonas inferiores, até o dia que ele disse, meu Deus, quem sou eu? Será que ninguém me ama? Aí ele se lembrou de Deus. E foi lembrar-se de Deus, e lançar o rosto à terra banhado em lágrimas, e orou profundamente, pedindo a misericórdia divina, e eis que abriram-se as névoas, e surgiu um espírito luminoso, acompanhado de 2 padioleiros, que recolheram André Luiz. Então, meus queridos amigos, oremos todos os dias, de manhã, como dizia Francisco de Assis, no silêncio desse dia que amanhece, Senhor,
dai-me a paz. Oremos todos os dias, agradecemos a Deus. Nós somos portadores de uma máquina física fantástica, uma doação divina. Nada se faz por acaso. Tudo o que existe, alguém fez. O acaso, o que é o acaso? Nada. E o nada pode fazer uma coisa de grande inteligência. É claro que tudo foi feito. Essa máquina orgânica que nós possuímos, que nos foi dado pela vida, e agora eu chamo Deus de vida. Então, nós somos beneficiários da majestade eterna, que cuida de nós, que colocou Jesus e milhões de seus assessores, que vêm nos socorrer, que querem nos amparar. Mas nós temos que fazer por onde? Mudando os nossos sentimentos para melhor, compreendendo o erro do nosso semelhante, não desejando o mal de quem quer ser. Não é sermos perfeitos, é errarmos sem intenção do erro, não fazermos o erro por maldade, mas por incapacidade, por equívoco. Então, o espírita não é um crente, ele não é aquele que crê, ele é aquele que sabe que existem as regiões inferiores para quem se fez inferior e quer continuar inferior. Existem aquelas regiões que jocosamente chamamos de classe média da espiritualidade. São aqueles espíritos nem tão bons, nem tão sábios, mas que já abandonaram o mal conscientemente, que se consideram soldados do Cristo, embora ineficientes ainda, e que habitam as colônias espirituais. Posso garantir aos amigos, por visita pessoal a essas colônias, há colônias, meus amigos, que o nosso verbo modestíssimo não é capaz de descrever. Belezas que o homem da terra jamais imaginou, mas muito mais a beleza do que a beleza física dessas regiões. Os jardins são paradisíacos, as flores são vivas, parecem feitos de pedras preciosas. Uma rosa parece talhada as suas pétalas em lâminas de rubi. Elas são vivas. Você se aproxima, que rosa linda, e ela movimentou-se no caule, e dela partiu em minha direção uma vibração tão maravilhosa que eu não consegui entender. Elas respondem às nossas vibrações mentais. E aqueles irmãos que habitam aquelas regiões, meus amigos, é um privilégio celeste, uma simples visita de alguns minutos. Só tem uma coisa ruim, é ter que voltar. Tem que voltar para a Terra depois de visitar essas colônias excelsas que nos aguardam a todos, sem exceção. Somos beneficiários de Jesus. Ele nos disse: eu vou à frente, eu vou preparar um local para ter-vos comigo. Jesus não mentiu. Então, meus queridos amigos, nós sabemos tudo isso. Nós não cremos, nós sabemos. A doutrina espírita, meus amigos, chegou às nossas mãos porque chegou a hora, o momento, em que Jesus mandou aquele espírito excelso, chamado professor Rigel, Allan Kardec, ao estelar. E Allan Kardec era um homem de uma formação positiva, ele era um educador, era um intelectual. Aqui todo mundo já ouviu falar na Sorbonne, em Paris. Todos os amigos gostariam de estudar na Sorbonne. Nós, aqui em São Paulo, estudamos na Sorbonne, né? Parecido só o nome, mas não é a mesma coisa, não. Então, ser um mestre, um professor na Sorbonne, e muita coisa. E Allan Kardec era mestre na Sorbonne.
era um educador, era um intelectual, era um homem positivo. E quando ele ouviu falar pela primeira vez nos fenômenos mediúnicos, ele recebeu um ceticismo total e absoluto. Eu já comentei aqui, volto a comentar, porque o assunto é bem pertinente sobre esse tema misticismo. Allan Kardec vinha saindo da universidade e ele foi procurado por um funcionário da secretaria da universidade. Disse: professor, eu queria falar com o senhor. Então, pois não, meu jovem. É o seguinte, eu na minha casa eu consegui hipnotizar uma cadeira. O professor se segurou para não dar uma gargalhada, porque seria incompatível com um homem de vasta cultura rir assim, jocosamente, do simplismo daquele cidadão. Mas o moço percebeu e se sentiu ofendido. Professor, o senhor está convidado a ir à minha casa ver a hipnose da cadeira. Naquela época, não sei se hoje, faz muito tempo que eu vou a Paris, perdi os costumes, né, da elegância francesa, da cultura francesa. Mas naquele tempo era uma grosseria inominável alguém lhe convidar para ir à casa da pessoa e você recusar. Não podia. A boa ética não podia. E o professor Rivel, que era o nome de Allan Kardec é um pseudônimo. Não podia recusar o convite. E aí a pessoa convidada marca o dia e a hora. Era assim a regra social na época, né? Aí, combinado, e para encurtar a história, no dia aprazado, lá estava, na sala de visita do cavalheiro, o professor Rivel, o dono da casa, a esposa, que era uma dona de casa, e duas meninas de 12, 13, 11, 12 anos de idade. E aí o moço botou a cadeira no meio da sala e perguntou: cadeira, você já pode conversar conosco? Ele me explicou, professor: olha, nós temos um combinado com a cadeira. Uma pancada é sim, duas é não. Aí a pancada. O professor tomou um susto, um estalo na cadeira, dizendo que sim. Aí começaram a fazer aquelas perguntas triviais. Está chovendo? Não. Está de lua? Sim. O professor Rivel ficou assim, puxa vida, ele havia descoberto uma nova lei da física. E aí, vamos avançar mais, bem lá na frente, porque o relógio não para e o assunto é palpitante. Então, eles foram fazendo, aí já não era mais o dono da casa que convidava o professor que se convidava para assistir os fenômenos. Meus amigos, fiz e dirigi reuniões desse tipo anos, desses fenômenos chamados paranormais, psicobiofísicos, parapsicológicos, tem uma porção de apelidos aí no mercado. Então, lá na frente, eles idealizaram prender um lápis numa cesta de costura, uma cestinha de lime, prender um lápis, o francês chama crayon, né? Prenderam a folha de papel sobre a mesa e colocaram a cestinha em cima do papel. A cestinha ergueu-se e começou a escrever. A começar do centro, e fazendo uma espiral, e foi crescendo, 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 até chegar à borda do papel. Por que os espíritos fizeram assim? Porque ninguém pensou em escrever em círculos. Número um. Número dois, porque é impossível a pessoa humana fazer escrita numa espiral. Vou escrever assim, em linhas, da esquerda para a direita, como nós escrevemos, da direita para a esquerda, faz o árabe, mas deixa para lá. Isso não dá nenhuma implicância com os árabes, você só põe escrito. Escrever assim, em espiral, alguém teria que ficar agachado em cima da mesa e rodando. Por que os espíritos fizeram isso? Porque ninguém havia pensado em fazer isso. Puxa a fita, vão avançar mais, porque o tempo não para. Aí Allan Kardec bolou um questionário para submeter aos espíritos.
Começando por perguntas simples, para aqui, para nós, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Né? Coisas assim, qualquer criança do primário sabe. E aí ele foi subindo as perguntas cada vez mais complexas. Até perguntas que ele, professor Rivel, da Sorbonne, não saberia responder. E os espíritos deram as mais perfeitas respostas, e mais ainda. E você pensa assim, está errado, por isso, por isso, por isso. Aí eu disse, poxa, então nem eu estou respondendo esse questionamento. Então vejam, aí Allan Kardec fez uma celebérrima pergunta aos espíritos, e eu estou chovendo no molhado, porque todos os companheiros aqui presentes conhecem bem essa pergunta. O que foi que ele perguntou aos espíritos? Ele perguntou, que, afinal de contas, quem está escrevendo? E os espíritos responderam, eu sou um espírito, fui um homem, deixei a terra, tornei-me um espírito, e estou aqui respondendo suas perguntas. E Allan Kardec fez uma celebérrima pergunta. E como eu posso ter certeza disso? Os espíritos responderam, por um adágio vosso mesmo, que não há efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. Chove, porque é uma condensação atmosférica, e há o fenômeno da chuva. E todo efeito inteligente tem como causa uma inteligência. E aquelas respostas sapientíssimas dadas pelos espíritos eram respostas muito inteligentes que Allan Kardec reconhecia. Aí ele jogou a toalha. Realmente os espíritos existem. Meus amigos, já falei aqui 1 milhão de vezes. O casal Figner, eles eram muito ricos. No dia da festa de 15 anos da sua filha Raquel, a menina teve um mal súbito e faleceu. Frederico Figner organizou a festa de parar o Rio de Janeiro. Ele era dono da Casa Edson, a maior loja do Rio de Janeiro na época. Era um homem rico. A sua casa em Copacabana era um quarteirão. E ele já era um homem de uma certa idade, a esposa também. Eles ficaram mortos e desarvorados com a morte da filha. Cancelaram tudo. Pegaram o navio, foram viajar para esquecer. Mas esquecer essas coisas, você leva o corpo onde for, mas a mente fica lá presa. Foram para Belém do Pará, e o comandante mandou esvaziar o navio, precisa limpar e carregar o navio. Eles foram para um hotel, o casal. E ficaram lá no hotel esperando o navio. Aí a dona do hotel disse, olha, aqui no final da tarde nós fechamos o hotel, vai todo mundo para a rua, para o cinema, para os bares, restaurantes. Voltamos às 10, 11 horas da noite. Ah, mas nós não somos daqui. Ah, e o que vocês vão fazer? Nada. Vocês não querem ir comigo, não? Onde é que a senhora vai? Ah, eu vou a uma sessão espírita. Pronto. Era só uma sessão espírita. Da dona Ana Prado. E lá foi o casal Figner para a reunião da dona Ana Prado. Meus amigos, eis que na reunião da dona Ana Prado materializa-se o espírito da Raquelzinha, filha do casal. E ela chega, senta-se no colo do pai. Papai, eu não morri. Deixa meu pai, minhas mãos. Eu sou vivo, pai. Vocês já imaginaram a emoção desse pai? Não há palavras para definir. Ele ficou arrasado, afônico, não conseguia falar. Ela abraçou-lhe a cabeça, beijou-lhe o rosto, foi até a mãe. Minha mãe, veja que, olha como estão bonitas minhas unhas, mamãe. A mãe ficou afônica também, de emoção. Então, meus amigos, nas nossas reuniões, nós fizemos isso. Amigos presentes tiveram a sublime felicidade de reencontrarem amorosos parentes que voltaram materializados para mostrarem-se, conversar, particularidades, com sua linguagem, os seus maneirismos, os assuntos que só eles conheciam.
Então, meus amigos, falamos aqui muito de Leslie Flint, cujos espíritos materializavam a voz e que eram identificadas pelos seus familiares, os maneirismos, a maneira de falar, até os erros do inglês da época, os conhecimentos particulares e tudo mais. E como não duvidar da imortalidade da alma, com a obra de Francisco Cândido Xavier, quase 500 livros, quase 500 best-sellers. Um escritor escreve 25 livros, um é best-seller. Os títulos todos eram best-sellers. Um rapaz que começou a escrever o Parnaso de Leitura aos 17 anos de idade, onde estão 56 poetas, 56 intelectuais, as inteligências mais privilegiadas das letras luso-brasileiras, que ilustraram, encantaram o mundo. Aquele rapaz seria capaz de ter a inteligência de 56 sábios das letras? É mais fácil admitir que aqueles poetas não morreram, que voltaram para escrever pela pena do Chico. E se eles não morreram, nós também não vamos morrer. Os nossos entes queridos, eu observo aqui nessa sala, os amorosos amigos, desencarnados, familiares dos presentes, vêm trazer seu carinho, seu afago, seu beijo, seu conforto, voltam das sombras da morte para vir aquecer o nosso coração. Então, o Espiritismo é objetivo, é ciência de observação, não é misticismo. Agradeço a atenção dos amigos e expresso carinho para esses visitantes ilustres. Gostaria de emprestar os olhos aos amigos para ver este cenário, que é de chorar e muito. E antes que eu chore, eu termino por aqui. Muito obrigado.